Oi, Sétimo, tudo bem? Vamos lá, dar continuidade ao nosso tema? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o que é o território, né? Diferenciamos território de estado, que é muito comum essa confusão. Falamos de cidadania e, por fim, falamos dos povos tradicionais e suas territorialidades. Falamos dos caiçaras, dos quilombolas, dos povos indígenas, castanheiros, lembram? Hoje a gente vai continuar nesse tema, falando de outros povos do campo e das cidades, mas antes disso a gente vai fazer a correção do exercício que ficou da semana passada na página 60. Eu queria justificar uma pequena falha que eu cometi com vocês. Eu pedi para vocês fazerem a interpretação de um mapa e responder no caderno qual era a região em que prevalecia a maior parte das terras indígenas. Na verdade, foi uma confusão que eu fiz, porque os exercícios de vocês estão na página 60, mas o mapa está na página 57, tá? Eu coloquei como 60, mas não tem problema, a gente faz essa interpretação agora. Quem não tiver feito não tem problema, faz a correção, até porque foi um erro que eu cometi, me desculpem. Olhando na página 57, a região brasileira onde prevalece a maior parte das reservas indígenas, das terras indígenas, é a região norte e a região centro-oeste, tá? São os povos realmente que vivem mais isolados da floresta, e por esse motivo, inclusive, é uma região muito rica, né, em recurso natural, principalmente minério. É uma região que tem uma especulação muito grande. É muito comum a gente ver nas mídias aí, em geral, conflitos entre esses povos e o governo, né? Existe uma certa dificuldade na demarcação dessas terras indígenas, porque geralmente essas terras são, o subsolo delas são áreas muito ricas. E aí existe essa dificuldade de fazer a demarcação dessas terras, tá? É uma briga pelo que ela tem ali de valor, tá? E aí a gente passa para a página 60, que são 3 questões que a gente vai corrigir referente a esse tema. A primeira questão é uma questão interpretativa, né? Tem um pequeno texto falando sobre territorialidade, e aí a pergunta é a seguinte: explique como o princípio da tradicionalidade cultural dos indígenas brasileiros é garantido na Constituição brasileira, tá? Pessoal, o princípio da territorialidade, da tradicionalidade cultural das terras dos povos indígenas é porque esse espaço para os indígenas é diferente do que é esse mesmo espaço para uma pessoa comum, como a gente, por exemplo, como nós. Os índios, eles têm uma relação completamente diferente com a natureza, tá? Então, a liberdade dele é vivenciada nesse local. O nosso objetivo nessas terras, o nosso que eu digo, não o meu, não o de vocês, né, mas do homem branco em si, são as reservas de recursos naturais, que isso envolve capital, dinheiro, tá bem? A segunda questão, que na verdade é a 11, pede para descrever a formação dos quilombos durante a colonização portuguesa. Os quilombos são áreas em que haviam povos refugiados, né? Africanos refugiados, ex-escravos, né? Atualmente eles são quilombos, são ex-escravos, mas os quilombos eram formações, né, em que os escravos fugiam dos seus senhores e se aglomeravam em outro local como fugitivo. Atualmente os quilombos são áreas em que vivem descendentes de escravos que lutam pela posse da terra, tá? Então nessa questão a gente pode colocar: os quilombos foram ocupados por povos africanos escravizados e seus descendentes que fugiam das fazendas e das áreas de mineração também, que eles também trabalhavam nessas áreas durante a colonização portuguesa. É só isso.
com a abolição da escravidão, né, eles lutam pelo direito da posse, como eu falei na aula passada, dessas terras, né, porque existe todo uma história de tradicionalidade deles com essas regiões. E na última questão, que é a 12, também é uma questão interpretativa, tem um pequeno texto, né, falando da conexão desses povos tradicionais com a natureza. Como eu falei na aula passada, os seringueiros, os castanheiros, né, as quebradeiras de coco, o pessoal que extrai o açaí, são povos tradicionais que têm uma relação, uma conexão muito forte com a floresta. Tá? E aí a questão quer saber o seguinte: analise a necessidade de preservação do meio ambiente pelos povos da floresta. Exatamente isso, eles dependem da floresta para retirar o seu recurso, né? o seu pão de cada dia, né? Num vocabulário assim bem popular. Se não tem a floresta de pé, eles não conseguem retirar esse recurso, tá? Então eles são povos que de alguma maneira lutam pela preservação ambiental, que é uma coisa hoje em dia muito importante. Então a gente pode colocar o seguinte: os povos da floresta são em sua maioria extrativistas, ou seja, eles vivem da extração de produtos da floresta, como frutos, sementes, raízes e folhas, tá? E dependem do meio ambiente para sua sobrevivência, ok? E aí a gente vai passar então, ainda nesse tema, para os outros grupos de territorialidade que a gente viu na semana passada, né? São grupos que lutam pelo direito de ter acesso àquele local. E aí a gente vai falar de 3 grupos principais que não são aqueles da floresta, tá? Um grupo é o movimento dos sem terra, que lutam pelo quê? Pela terra. O Brasil é um país que tem um problema muito sério de concentração fundiária. O que é isso? É a concentração de terra. A gente tem um pequeno número de pessoas que detêm a maior parte das terras, tá? E um grande número de pessoas que não possui local, nem para moradia, nem para plantio. É muito comum também a gente ver nas mídias em geral conflito pelos sem terra. Porque os sem terras ocupam áreas que estão vazias, né? Áreas que não têm produção nenhuma. São terras devolutas, que se chama. São terras que não têm produtividade nenhuma. E isso tem gerado conflito, tá? É um movimento muito antigo e o principal objetivo deles é a distribuição igualitária pelas terras. Na página 61 a gente tem falando sobre isso. Queria que vocês marcassem algumas coisas, tá? E eles lutam também pela reforma agrária, né? Que é esse direito pela terra. A gente tem um outro movimento também, que ele é mais recente, que se chama MAB. É o movimento dos atingidos pelas barragens. A gente teve mais recentemente Brumadinho, mas tivemos já outros casos desse movimento atingido por barragem. São povos que lutam, né, para não haver essa exploração, como tem acontecido, que quando estoura uma barragem, como aconteceu em Brumadinho, Tucuruí, entre outras, o estrago é muito grande, né, tanto ambiental quanto social. Brumadinho virou praticamente um lugar fantasma, né? É difícil se recompor naquele lugar. Então, esse MAB é um outro movimento que luta, né, por essa questão de não deixar. Eles tentam impedir, tentam reivindicar a construção
dessas barragens nesses locais, tá? Isso são empresas mineradoras, são empresas de usina hidrelétrica e assim por diante. E o terceiro movimento, que é um que está presente aqui na nossa realidade, aqui no Rio de Janeiro, é um movimento social, mas ele é mais voltado para a cidade, tá? É o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, tá? Eu vi até nesse período aí de pandemia que infelizmente a gente está passando por uma situação muito difícil, que estavam tentando aprovar uma lei para que essas pessoas pudessem ocupar os locais públicos que estão abandonados, porque eles não têm casa. E então, assim, seriam os mendigos que a gente vê na rua, né? Que infelizmente há um número de pessoas que cada vez mais aumenta na rua. E aí, com esse período de pandemia, eles são pessoas que ficam muito expostos ao vírus, né? A doença. Então, eles reivindicam, compreendam, todos eles reivindicam o direito à moradia, praticamente. O MST, ele reivindica a moradia e o direito de plantio, né, de utilizar aquela terra para agricultura, porque é um grupo que vive mais no campo e não na cidade. Tá? Mas basicamente a realidade é que todos eles têm a mesma reivindicação. Tá? É garantir e isso é exercer a cidadania, né, um direito que tá na Constituição, mas gera conflito. Tá? E aí eu vou pedir para que vocês marquem os principais aspectos, né? O que é um movimento do MTST, o que é o MAB e o que é o MST. Queria que vocês marcassem pelo menos a definição de cada um deles entre a página 61 e 62. E vou solicitar que vocês façam a página 63, que são exercícios, tá? São 4 questões, 1, 2, 3, 4. São 4 questões, tem um pequeno texto, além desse conteúdo que a gente estudou, ele tem um pequeno textinho aqui na página 63, que é da questão 13. Tá? Que vai servir para vocês estarem respondendo a 14 e a 15. E no nosso próximo encontro, a gente vai falar de organização econômica do espaço brasileiro atual, tá? Século atual, assim, mais ou menos, né? Que a gente já está no século 21. Séculos é que ele divide, tem uma parte que é mais antiga e tem uma parte mais recente, século XVI ao século XX. Eu vou colocar essa questão no arquivo. É uma pergunta simples que eu vou pedir para vocês responderem, só para dar uma incentivada da gente na próxima aula vocês já terem uma noção do que a gente vai falar, tá bem? Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido ser clara. Mas se houver qualquer tipo de dúvida, não esqueçam de fazer aquela marcaçãozinha no caderno. Escreve mesmo, não entendi tal coisa. Coloca lá, para não esquecer. Porque dúvida, eu pelo menos a essa altura, se eu não anotar, eu esqueço. E eu peço que vocês não deixem de fazer isso. Tá bem, pessoal? Fiquem bem com suas famílias, fiquem com Deus. Papai do Céu proteja vocês todos. E não esqueçam de lavar as mãos sempre. Tá bem? Um beijo para cada um de vocês. Tchau, tchau.